Ó, aqui eu vou mostrar como que faz a configuração do uCluster. Configuração básica, tá? De como colocar o gráfico aqui dentro do MetaTrader 5. Aqui usando a corretora Exynos, tá? Se você ainda não tem a conta na corretora Exynos, depois você me pede por mensagem que eu mando o link para vocês, tá bom? Então vamos lá. Você abriu o MetaTrader. Ele vai estar desse jeitinho aqui, né? Você já vai ter sua conta, tal. Se você não sabe colocar a conta, depois você me pede o vídeo de como colocar a conta da Exynos ou da sua corretora aqui do Brasil para operar B3 ou da Exynos para operar Forex, beleza? Mas aqui quando você abre o MetaTrader vai ter aqui a ferramenta, né, na guia Exibir Navegador, né? Então vamos lá, Exibir Navegador. Vai estar lá a sua conta, você clica nela para ela entrar, beleza? Gráfico, aonde que você vai achar os gráficos? Você pode vir aqui nesse ícone aqui de cifrão, né, que é a lista de ativos. Ele vai abrir essa lista de ativos aqui, vou fechar novamente. Você pode vir aqui em exibir também ativos, tá? Ou, vou fechar novamente, apertar a tecla Ctrl e U, Ctrl e a letra U, que vai abrir aqui a tela de ativos. No caso que a gente está no Forex, eu vou colocar aqui o ativo que eu mais opero, que é o USD JPY. Tá? Eu entrei numa conta aqui, aquela conta que eu uso para fazer lives, né? E eu já deixei aqui o USD ativo. Mas se ele tiver cinzinha aqui, cinza, ele não vai abrir. Então você tem que clicar duas vezes no ícone aqui e ele vai ficar douradinho. Quando ficou dourado é só clicar OK, você já está com o ativo pronto, né, o par de moedas pronto para você operar. Então você vai vir em arquivo, novo gráfico, vai procurar ele aqui no Forex, USD JPY, Forex Group, né? Procura qual ativo que você quer o gráfico, e no caso eu quero o gráfico do USD JPY, ele vai aparecer aqui. Maximizo ele. O que eu faço para ele rodar mais tranquilo, né, para a ferramenta funcionar melhor? Eu tiro, clico com o botão direito aqui, ó, tiro a grade, clico com o botão direito de novo, tiro o histórico de negociação, clico com o botão direito de novo, tiro o volume e ok, já está tudo certo. Tá? Então aqui eu tenho o gráfico do USD/JPY, beleza? Vou exibir aqui, ó, barra de gráfico já está até exibindo. Deixa eu abrir mais um gráfico aqui só para a barra ficar completa. Por USD/JPY, daí aparece aqui embaixo, ó, os dois, tá? Vou fazer a mesma coisa no Euro-USD, né, o Euro-Dólar. Vou tirar o histórico de negociação, vou tirar volume e tal, mas eu vou voltar aqui para o USD/JPY. Quero colocar o uCluster para rodar em cima do gráfico. Primeira coisa, você vai vir aqui em arquivo, pasta de dados. Se você não colocou o arquivo do uCluster lá dentro ainda, você vai ter que colocar, né? Então aqui, arquivo, pasta de dados, vai abrir essa pasta. Você vai vir em MQL5 e vai vir aqui em Indicators. Clica duas vezes. Tem que estar o uCluster aqui. Se não tiver, depois vocês me pedem esse arquivo, que é só você copiar e colar aqui, né? Dar um colar aqui e ele vai vir para cá. Ele tem que estar aqui dentro, beleza? Uma vez feito isso, você vai vir aqui em indicadores, atualizar, que ele vai atualizar. Se ele não estivesse aparecendo aqui igual está aqui, ele passaria a aparecer. No caso, ele já apareceu, então eu estou com o gráfico aberto. O que eu faço? Clico e seguro o botão esquerdo do mouse e arrasto ele para dentro do gráfico. Vai aparecer isso aqui, ó, permitir e permitir. Só que aqui tem um erro que vocês sempre cometem, então eu vou mostrar para vocês para não cometerem esse erro. Antes de arrastar o uCluster aqui para dentro do gráfico, vocês vêm aqui em cima, ó, em Algo Trading. Tá vendo esse botãozinho
esse quadradinho vermelho, ele tem que estar verde, senão a boleta do uCluster não vai estar autorizada a funcionar. Então vocês clicam em Algo Trading e deixam ele verdinho assim, né? Caso não esteja aparecendo o Algo Trading aqui, vocês vêm aqui, ó, no exibir, barra de ferramentas, padrão, tá? Habilita tudo, tá? Exibir, barra de ferramentas, tudo. Para ele, se ele não estiver aparecendo numa dessas, ele vai estar, beleza? Mas eu vou desabilitar aqui tudo, porque eu gosto de usar sem tanta coisa na tela. Então vou tirar os estudos de linha também, mas o Algo Trading ficou, beleza? Então o Algo Trading esse Algo Trading tem que estar verdinho. Aí você pode vir aqui no indicador, clica com o botão esquerdo do mouse, arrasta ele para dentro e permite DLL e permite modificação na configuração dos sinais e dá OK. E o que vai acontecer? O uCluster vai carregar sobre o seu gráfico e a formação gráfica toda vai ser através do uCluster a partir de agora. Beleza? Aqui no cantinho ó, tem esse botão com uma seta aqui, ó. Uma seta vindo para baixo. Se você clicar nele, ele volta para cá e você ainda consegue ver o outro gráfico por trás. Quando ele está com a seta apontada para cima e à direita, você clica e ele cobre todo o gráfico. Ok? Então, a partir daí, você não precisa mais do navegador aqui do lado esquerdo. Então, pode fechar ele. Fica só com o gráfico. O que vai acontecer? Ah, mas aí agora eu quero a configuração correta, né? A configuração correta, eu tenho o arquivo aqui, que você simplesmente pode vir aqui, ler, vai em diretório local, ele vai estar lá dentro do diretório local, né? Você tem que salvar ele lá primeiro, né? Eu tenho ele aqui, o USDJPY, por exemplo, eu já salvei, pois quem não tiver o arquivo, eu passo o arquivo para vocês. Mas eu vou configurar agora na unha, sem nenhum arquivo de leitura, tá? Para vocês saberem fazer do zero. Então, qual que é a primeira coisa? Você vem aqui, ó. Vamos ver a sessão, quando que começa. No Forex, depois vocês podem definir, né? Vamos lá em Cluster, formação do Cluster. A formação do Cluster, nós que estudamos com Herbert, fazemos a formação através do delta, tá? No USDJPY, eu estou usando o delta de 40. Aí vocês cliquem aqui ó, no critério 40 e dá um Enter, porque esse negócio aqui tem que ficar branco, tá? Se ele ficar cinza, não está valendo. Tá? Então eu vou deixar aqui, modelo delta 40, dou um OK. Ele vai formar os clusters através da divergência do delta em 40. Ok? Já ficou assim. Agora vamos lá. Quero que apareça o indicador, o delta. Então vamos aqui, ó, volume delta, adicionar. Tira a seleção de volume, tira a seleção dos separados, só coloca o delta. Tá? Dá um OK. Ele vai aparecer lá embaixo. Apareceu aqui. Ah, eu quero também o indicador de volume. Então você vem aqui no mesmo volume delta, adicionar. Ao invés de selecionar o delta, seleciona volume separado. E dá OK. Ele vai aparecer lá embaixo. Ah, mas eu quero o volume embaixo do delta. É só vir aqui, ó, numa dessas duas setinhas e mandar um ou outro para baixo que ele modifica lá no gráfico. Beleza? Isso é um passo. Agora vamos lá. Quero modificar o próprio cluster para ele ficar parecido com as velas que o pessoal está acostumado. Vai aqui em cluster. Informativos, não. Tela. Você vem aqui estrutura. Sombra ao quadro. Linha. Tá, o quadro aqui na estrutura você deixa, na sombra você deixa a linha, para você conseguir enxergar quando forma pavio ou não. E dá um OK. Aqui ele está no template 3, no template 5. É só você no teclado numérico apertar o número 3, que ele vem aqui e já mostra do jeito que nós estamos acostumados. Tá? Então, beleza.
Agora o que mais que está faltando? Eu, aqui no Forex, eu tenho deixado com outras cores. As cores vocês podem depois escolher qual cor que te agrada mais, tal. Eu deixei bem escuro o meu gráfico, tá? Mas esse aqui já funciona bem. Vou pôr um indicador a mais aqui, porque tem gente que gosta dele, que é a VWAP. Vou adicionar a VWAP. Vou pôr aqui, ó, diário não, deixa eu ver. Espessura 3, eu gosto dela dourada. Vou pôr diário, ok. E a VWAP já deve estar por aí. Ó, já está aqui a VWAP. Se você apertar, segurar o botão Ctrl e rodar a bolinha do mouse, você consegue diminuir o zoom ou aumentar o zoom, tá? Estou deixando aqui. Eu gosto de operar com o passo do preço em 5. Eu venho aqui em preço, né, configurações, preço, em vez do passo do preço ser 1, eu deixo em 5. E clico fora aqui um pouco e depois clico no OK. Ele faz uma formação agrupada. Aí quando você dá o zoom, você consegue ver dessa forma aqui, ó, um agrupamento parecido com o que a gente vê lá no mini dólar. Né? Quem estuda com a gente sabe do que eu estou falando e dá para você ver a formação gráfica aqui. Tá? Então essa daqui é a configuração básica. Ah, Lázaro, mas eu quero rodar na mesma configuração que você utiliza. Ok, você vai vir, vai abrir pasta de dados, eu vou te mandar o arquivo, aí você vem aqui em MQL5, vai aqui em Files, tá? Que é Files em inglês, arquivos, e eu vou te mandar o arquivo do SDJPY delta de 70 dark, tá? Que na verdade eu estou usando delta de 40, mas ele está salvo como delta de 70 aqui, depois eu salvo um delta de 40 também, tá? Aí você salva dentro dessa pasta, né? Vou repetir, abrir pasta de dados está aqui, MQL5, Files, e salva o arquivo aqui dentro. Por quê? Depois que você salvou, você vem aqui em configurações e ele vai estar aqui na hora que você for ler. Ler, diretório local, ele está aqui embaixo. Ó. Só você procurar ele, está lá. Tá? Mas eu vou salvar essa configuração aqui que eu fiz basicona para você ter também. Deixa eu só habilitar aqui o gráfico TIC, que eu gosto de mostrar o gráfico TIC, que é esse gráficozinho aqui à direita, para a gente ver o tamanhozinho que está o spread, como é que está o movimento, né, tal. Eu deixo habilitado aqui mostrar volume, tá? Lá embaixo mostra o volume. E ok. Então essa é uma configuração normal, básica, dá para você trabalhar com ela numa boa, né? O que está acontecendo aqui no gráfico nesse momento? Ó, teve uma liquidez aqui, né? E está chegando aqui com a compra se ausentando, né? Está descendo aqui porque a compra se ausentou nesse cluster em relação a esse. Tiveram que buscar negociações abaixo. Poderia até colocar uma comprinha aqui para ele buscar pelo menos aqui. Ah, deixa eu mostrar onde é que está a POC, né? Cadê a bendita POC? Isso daqui eu deixo tudo marcado, tá, gente? Eu só deixo desmarcado depois o ASCII bid, tá? Porque eu gosto de ver
separado quando eu estou no template 5. Tá? Então, vem aqui em Cluster, Informativo, seleciona tudo e depois deixa sem selecionar apenas o ESC mais BID. Tá? Por quê? Aí aqui a gente consegue enxergar as POCs, consegue enxergar os ratio, né? Consegue enxergar se tem divergência ou não. Isso é muito importante para nós. Então aqui é uma configuração básica. Então eu vou salvar ele aqui, salvar em diretório local. Vou pegar aqui um qualquer que eu tenho aqui, o USDJPY. Vou pôr aqui o USDJPY, delta de 40. Vou escrever aqui básico, configuração básica e salvei. Aí já está salva essa configuração lá nos meus arquivos. Aí se você quiser utilizar a minha configuração lá mais escura, você vem aqui em configurações, na engrenagem, clica em ler, vai lá em diretório local, vai estar aqui ó, o USDJPY Dark e clique em ler. Ele vai mudar para a configuração que eu utilizo. E por que eu utilizo essa? Porque eu gosto da cor, eu gosto de uma cor mais escura de tela, para mim é mais agradável para a leitura. Tá? O que mudou? Ele mudou o delta para 70. É só eu vir aqui, configurações, vou lá em cluster, formação, ponho o critério 40 e mudo de volta para 40. Aí ele vai formar o delta com 40. Beleza? Então agora está na configuração que eu utilizo. Bom zoom aqui, melhor aqui, boa. Tá? Gosto muito dessa configuração, muito útil para a gente trabalhar. Então é dessa forma que eu utilizo a configuração. Tá? Agora vamos para a configuração da B3, né? Para quem vai trabalhar com o mini dólar ou o mini índice. Eu vou mostrar só o mini dólar, mas os fundamentos básicos são os mesmos. Tá? Vou mudar aqui para o MetaTrader que eu utilizo na B3. Olha que queda linda, Jesus amado. Se chegar aqui embaixo no 5,81, 5.810.00, vou meter uma compra na cara dura. Mas vamos lá. Aqui é a mesma coisa. Vou pôr aqui novo gráfico, vou pôr BMF, mini dólar. Tá? O que eu faço? Botão direito, tiro a grade, tiro o histórico de negociação, tiro só isso que já está marcado. Como que eu carrego o cluster? Eu exibo o navegador, e venho aqui no cluster, sei que o AlgoTrade está verdinho já, arrasto para dentro, permito DLL, permito a modificação e dou um OK. O que ele vai fazer? Carregou o cluster, bonitinho. O que você precisa fazer novamente? Pode fechar aqui já tudo. Navegador. Aí vamos fazer o passo a passo de novo. Seção aqui. Não precisa mexer. Cluster está em trades, fonte de dados, trades reais na B3, tá? Você vai ver que lá no Force está sempre ticks ponderados, aqui é trades reais. Formação, vamos colocar o delta. Delta do mini dólar, eu estou rodando com 3.000, mas às vezes eu baixo para 1.500, às vezes eu subo para 5.000. Tá? Coloquei aqui o delta de 3.000 na formação do cluster. O que eu preciso modificar agora? Vou inserir o delta. Então, vou inserir o volume primeiro. Volume separado. E vou inserir o delta
só o delta. Tiro o volume, tiro separado, só o delta. Aí já fica ali na posição que eu quero. Posso pôr a VWAP também. VWAP, adicionar. Número de clusters não, diário. Deixa o Ask Embed. Linha. Sempre em 3. Tá? Aí ficou azulzinho aqui, depois pode modificar. Tá? Cluster. Tela. Deixa aqui o sombra, muda para linha. Ok? Dou para linha. Padrão aqui. Cadê gráfico tick? Mostrar gráfico tick. Mostrar trades e volume. Cluster não, tá? Só trades e volume, para ficar as bolinhas lá. Mapa de ordens e tal. Isso aqui, o Profit Mercado, é aquela configuração que depois eu vou mostrar para vocês, que mostra aqui o book, tá? Desse lado aqui. Não vou nem ensinar como configurar, porque eu já vou mandar o arquivo pronto, tá? Mas se vocês quisessem, é só clicar em adicionar aqui e definir. Vamos pôr aqui, vou ensinar assim. Clica em 1000, não, clica em 100. E o outro aqui clica em 1500. Só muda a cor aqui para ficar diferente. O bid vai ficar diferente o ESC. Ok, dá um okzinho aqui e boa. Olha lá. Tem que mostrar aqui, ó, mostrar Profit Mercado, tá bom? Ou apertar a tecla D de dado. O que aconteceu aqui? Deu uma acumuladinha. Vou pôr no template 3. Beleza. E vamos colocar os informativos. Lembra que eu falei para vocês cadastrarem tudo aqui, ó, selecionarem tudo, eu só tiro o ESC e o BID. Tá? Já dá para a gente ver as POCs e tudo mais, os ratio. Eu coloquei nessa cor de ratio porque estava naquela formação, naquela tela mais escura, tá? Mas aqui para B3 vocês podem utilizar outra formação também. Tá bom? Vocês podem mexer em tudo. Tá? Vai fazer cagado, mas tudo bem. Se vocês quiserem modificar a cor do ratio, ó, que eu tinha deixado em outra cor. Mas vamos lá. Então essa é uma configuração básica. Básica de tudo. Muito simples de fazer. Vou salvar ela aqui como básica. Salvar. Diretório local. B3, mini dólar, delta. 3000, underline, básico. Configuração básica. E salvar. Salvei. Tá? Então, salvo. Aí, se vocês quiserem fazer a leitura através da mesma configuração que eu faço, é só vir aqui, né, na engrenagem, procura aqui o botão ler, diretório local, e procura o mini dólar. Tá? Eu tenho aqui o mini dólar com delta de 3.500 na configuração clara, e eu tenho ele na configuração escura, que é a que eu utilizo. Tá com delta 3.500. É só colocar para ler e depois você só modifica o delta. Tá? A configuração de cores e tudo mais já vem tudo pronta.
Isso para a gente que está utilizando o uCluster já a versão paga, tá bom? Ok. Ele até estava com 5.000 de delta. Vou até modificar ele aqui para 13.500 para sempre salvar com a configuração correta. Informação 13.500. Ok. E agora eu vou salvar. Clico na engrenagem, ele vai abrir a tela, eu salvo, procuro esse delta aqui, dark, salvei, ele vai falar que já tem um nome. Se eu desejo salvar em cima, desejo, ok, e salvei, está salvo em cima. Então aqui é a configuração do mini dólar, beleza? Lembrando, para funcionar a boleta tem que estar o algo trading aqui. Outra coisa, essa configuração é muito fácil de fazer, tá? Mas já temos os arquivos também com tudo isso salvo. Só que só funciona no uCluster pago. Quem não tem o uCluster pago, está na versão demo, vai ter que fazer essa configuração todos os dias. Então, qualquer dúvida, volta o vídeo, pega a parte que você não entendeu e vê de novo, beleza? É muito simples, todos nós conseguimos. Tá? Eu que não tinha nenhuma familiaridade com essas plataformas, aprendi. Então você que está assistindo o vídeo já de uma forma de tutorial aqui, acredito que você consiga fazer. Se ficou com alguma dúvida, volta no vídeo, tá bom? E é isso, é bem simples a configuração, tanto de B3 quanto do Forex. E o Forex está rodando bonito aqui com esse passo 5, hein? Mas se vocês não quisessem rodar com o passo 5, é só alterar para passo 1 mesmo, tá? Você vai lá no padrão, preço, passo 1, a leitura é a mesma, é que eu prefiro ler com o passo 5. Eu acho que a formação do cluster fica mais bonitinha, mais visível ali, ó. Senão fica assim, ó, fica muito graficamente falando, fica meio feio, né, de ver. Então eu prefiro colocar no passo 5. E é bom que daí eu pego trades um pouquinho maiores, né? Então, no Forex eu deixo neste ativo especificamente, o SDJPY, o preço no passo 5. Então, e é isso. Se você passar o mouse aqui do lado direito, aqui, ó, onde está aqui, você consegue aumentar o gráfico. E se você apertar o Ctrl e rodar a bolinha do mouse, você consegue também mexer no zoom dele. Beleza? É isso. Espero que esse vídeo te ajude. Qualquer dúvida, volte o vídeo, que todas as configurações básicas estão aqui. Tá bom?